Mensagem a respeito do tema que nós decidimos há um tempo atrás, que é perdão e compaixão. O Chesco foi o primeiro aqui e falou sobre perdão e o que é o perdão e compaixão de acordo com a Bíblia, né? Depois disso veio o Igor, compartilhou uma mensagem com a gente, o perdão que marcou a minha vida e por quê. Semana passada nós tivemos aqui o Cido, que falou do perdão como um novo recomeço. Hoje eu vou falar de uma aplicação prática, tá? Disso que nós estamos aprendendo. Compaixão por um pecador. Como agir nesse caso? Né? E deixa eu abrir só a minha anotação aqui, pessoal. Vamos lá. Ótimo. Só lembrando dois pontos importantes que o Chesco falou. O que é perdão? O perdão, entre as coisas que ele escreveu que eu gostei, é deixar ir. Tratar como quem não tem mais dívida. Ou seria um cancelamento, a remissão dos pecados, né? A absolvição. Dentre várias coisas que ele colocou, eu gostei dessas. E a compaixão, que é do termo esplagnisomai, que quer dizer ser movido pela misericórdia, um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia. Hoje eu vou falar sobre compaixão por um pecador, como agir nesse caso. É interessante que essa é uma aplicação prática, me leva a pensar uma aplicação prática para com o outro, né? Mas eu não conheço um pecador tão pecador como eu mesmo. Então eu sei o que precede os meus pecados. Eu sei as desculpas e os descontos que eu dou para mim mesmo. Eu sei assim os mecanismos que eu tenho e faço para pecar. Então é interessante que essa compaixão... Será que é a pilha que está acabando? Não? Eu apontei o contrário. Ixi, gente, desculpa aí. Melhorou? Jóia. Então, a compaixão, ao meu ver, ela está relacionada com o pecado, né? Dentro desse contexto que a gente está estudando. A nossa vida, a base da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus, é o perdão, né? Então, nós precisamos entender de perdão e de compaixão baseado nas Escrituras. Eu coloquei um texto aqui para a gente meditar hoje, que é dentro da ideia que eu quero trazer para nós, que ele diz assim, ó, deixa eu abrir aqui, ótimo. Nós aprendemos no texto de Isaías 59, de 1 a 3, se você quiser abrir, tudo bem, senão eu vou ler para vocês, que diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Então a gente aprende nesse texto que o pecado causa a separação entre nós e Deus. Se a gente olhar lá para o começo, a gente vê que isso aconteceu lá no Éden. Não é verdade? Então, entendendo disso, que o perdão é a base do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos, na verdade, entender o seguinte, que uma vez que nós somos justificados através de Jesus, né, nós fomos acrescentados ao reino de Deus. Esse reino eterno, incrível. Né? Isso aconteceu baseado numa decisão que nós tivemos. Nós, por um momento, entendemos que a gente não queria mais viver sobre o domínio do pecado e decidimos viver de acordo com a palavra de Deus. E através dessa decisão, alcançamos o perdão. Através dessa decisão,
a compaixão de Deus nos atingiu. Porque, cara, Jesus estava de boa lá no céu. Mas ele, exercendo compaixão por nós, olhou e falou, cara, se eu não for, está todo mundo lascado. Não vai dar para pagar essa conta. Não tem ninguém aqui, por mais inteligente que seja, bonzinho que seja, que conseguiria pagar essa conta. Então Deus, exercendo essa compaixão por nós, veio. E a história a gente já sabe. Então a gente precisa entender que esse contato com o amor de Deus, né, a compaixão que Jesus teve, né, a gente precisa entender um seguinte, né, 2 pontos eu coloquei aqui. Ó. Nós precisamos entender que o perdão vem de Deus e a gente precisa entender que a pessoa de Jesus é basicamente a compaixão em ação. Né? Por que eu estou falando isso? Para que a gente possa desenvolver, primeiro de tudo, antes de aplicar com o outro, autocompaixão. Meu Deus, o que é isso? Mas se eu e você não estiver desenvolvendo isso, dificilmente a gente vai conseguir aplicar isso com o outro. O texto é, como compaixão com o pecador, como agir nesse caso? Mas afinal, o que é autocompaixão? O que seria autocompaixão? Autocompaixão, eu coloquei aqui, eu escrevi umas coisas, né, da maneira que eu enxergo, está relacionado à maneira que que você se trata. Né? Eu, por exemplo, durante muito tempo, eu achei que eu tinha que ser duro comigo. Né? Durante muito tempo, eu achei que certas coisas que eu fiz não mereciam perdão. Durante muito tempo, eu fui o maior crítico que eu conheci. Eu era tão duro comigo mesmo que eu tirava Deus de cena. Que eu não acreditava no perdão que a Bíblia ensina. E se eu não acredito nisso, qual é a possibilidade de eu exercer isso com o outro? Então, essa questão da autocompaixão, gente, não é autopiedade, tá? Não é sentir pena de si mesmo, não é ser vítima das circunstâncias, tá? Também não é ser presunçoso, achando que eu, por mérito, por alguma habilidade ou alguma coisa que eu tenha, eu consiga exercer isso que não seja vindo de Deus, do exemplo de Jesus Cristo. Também a autocompaixão não é uma desculpa para que eu peque. Eu sou assim, eu nasci assim, né, eu sou pecador mesmo. Então a autocompaixão nada mais é, tá, do que ser compreensível comigo mesmo, como eu seria com o próximo. Eu sempre tive a habilidade de sentir essa tristeza alheia, mas quando se tratava de ter essa mesma habilidade comigo, negativo. Eu era duro, eu era crítico comigo mesmo. Eu remoía coisas que Deus já tinha me perdoado. Né? Então esse modelo, como é que eu vou trazer esse modelo para dentro do convívio da igreja? Como é que eu vou exercer compaixão baseado nesse meu modelo? Mesmo que eu tenho essa certa facilidade em sentir uma tristeza, uma empatia, uma simpatia pela tristeza alheia, mas esse também não é o modelo que Deus quer. Eu coloquei aqui umas coisas, eu fiquei pensando nisso já faz algumas semanas, né? Autocompaixão seria reconhecer os meus limites e entender que se eu pecar, não é o fim do mundo, se eu ainda estiver vivo. Porque Deus, o meu valor para Deus não está relacionado ao meu sucesso em relação ao quanto eu peco ou não. O meu valor para Deus está relacionado na capacidade que eu tenho de arrependimento. A gente tem história de grandes homens na Bíblia que foram reconhecidos por ter um coração, sabe, com a vontade de agradar a Deus. Isso vai nos tirando também uma certa arrogância, achando que por algum motivo eu tenha bagagem para exercer perdão e compaixão. Nós temos no modelo de Cristo o aprendizado sobre o que é perdão e compaixão. E como
compaixão por um pecador. Como agir nesse caso? Então, através da palavra de Deus, a gente vai aprendendo, que um dos significados de compaixão que o Tiesco colocou, que é muito legal, é ser movido pela misericórdia. Então, não sou eu, é o amor de Deus e a misericórdia de Deus que me dá as condições de estar aqui hoje. Compaixão por um pecador. Como agir nesse caso? Relembrar, primeiro ponto, relembrar o que Deus fez por mim. Segundo ponto, relembrar as consequências que o pecado traz. Se eu não tiver essa sensibilidade para a minha vida, se eu viver arriscando, como é que eu vou ter essa sensibilidade, essa aplicação com o outro? Eu coloquei aqui, entre algumas coisas que eu coloquei, um texto muito legal, que eu sempre leio, sempre estou lendo, está lá em Romanos 6. Se você quiser acompanhar, Romanos 6, 22 e 23. Isso aqui é muito importante. Romanos 6, 22 e 23 diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro precisa estar muito claro para mim isso. Primeiro precisa ter um sentido, um peso para mim isso. Para que eu consiga exercer a compaixão de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Não a compaixão baseada naquilo que eu acho. A Bíblia, ela tem muitas coisas didáticas da maneira como a gente deve lidar com a questão da compaixão com o pecado. Com o pecador é o pecado, Mas uma coisa que precisa estar claro é o quê? O que Deus fez por mim e a consequência que os pecados nos traz. O Davi, quando escreveu o Salmo 32, ele compartilhou com a gente o resultado que o pecado traz já nesta vida para nós. Quando ele escreveu o Salmo 32, de 1 a 6, eu acho, ele colocou aqui, Salmo 32, se você quiser abrir lá, mas eu vou ler aqui para a gente, que ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando eu lembro o que Deus fez por mim, e quando eu lembro as consequências que o pecado me traz, eu tenho um senso de vigilância mais apurado. Na verdade, eu estou agindo em meu favor. Quando eu vejo que o Davi, enquanto ele estava tentando esconder o que ele estava fazendo de errado, ele já começou a sofrer as consequências do pecado nesta vida. A gente vê que ele teve resultados ali, ele falou, olha, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, o pecado, gente, ele causa sofrimento. Um sofrimento eterno, como a Bíblia ensina, mas ele também traz consequências já no presente, nesta vida. Como agir como compaixão com o pecador? Como agir nesse caso? Relembrando o que Deus fez por mim e as consequências que o pecado nos traz. Eu coloquei aqui, que a lei da semeadura é infalível.
Se eu peco, eu posso ser perdoado, caso me arrependa. E confesse, né? Mas as consequências virão. Graças a Deus, que se eu confesso e me arrependo, virão as consequências só desta vida, e não as eternas. Né? E é interessante que a gente precisa ter isso muito claro em mente, porque nós somos pessoas que confessam a mesma fé, nós temos uma fé que é individual, mas que também é coletiva. Né? E nesse convívio, nessa comunhão que nós temos, nós precisamos ter clareza nisso e nós precisamos entender uma coisa. Né? A minha compaixão sempre deve estar atrelada na tristeza do que o pecado vai ocasionar na vida do pecador. Porque, bem que eu gostaria, talvez, de ser um pouco legalzinho, ser um pouco político, um pouco legal, dar uma colher de chá para mim, talvez para vocês. Gosto tanto de vocês que talvez em algum momento eu tenha que relembrar você, o que Deus fez por você e as consequências que isso vai te trazer. A compaixão deve ser o quê? A tristeza que eu sinto pelo resultado que isso pode te trazer, nesta vida e na eternidade. Né? Só que se eu vivo me arriscando, como é que eu vou exercer isso? Comigo e com o próximo, com o outro. Difícil, né? Fico sem um parâmetro do qual eu tenho a segurança de que Deus aprova. Nós temos alguns casos específicos de que irmãos tiveram compaixão com outros irmãos. Se nós olharmos em Atos 8, nós vemos lá um cara recém-convertido que teve uma atitude fora do contexto do convívio, fora da realidade daquilo para qual ele havia sido chamado. Esse cara é quem? É o Elimas, o mágico. É o Elimas? É o Elimas. Simão, o mágico. O Elimas é no 13, né? É o Simão. O Simão, quando ele viu que os apóstolos, por impor as mãos nas pessoas, era concedido o Espírito Santo, qual foi a brilhante ideia que o Simão teve? Está aqui, ó, Atos 8, quer ver? 18 em diante, eu vou ler para nós, ó. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me a mim também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu, rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Olha que interessante. Compaixão nessa situação foi em forma do quê? De demonstrar o que Deus havia feito por ele e as consequências que o pecado ia ocasionar na vida dele. Foi em forma de uma dura. Confrontou o Simão, falou, cara, onde que você está? Olha, errou na mão. E o que aconteceu? Ele falou, poxa, pede vocês por mim, para que nada disso que vocês falou aconteça, sobrevenha a mim. Isso harmoniza muito com o que Jesus ensina em Mateus 18, né? Mateus 18, eu acho 15 a 17, que ele diz que quando um irmão, olha só, se teu irmão, Mateus 18, 15 em diante, se teu irmão pecar contra ti,
vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém se não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também, considera-o como gentil e publicano. No caso de Simão, ele pecou contra quem? Contra Deus, cara. E tinha um irmão ali que usou de compaixão com ele. Falou, Simão, não é assim que funcionam as coisas aqui. Esse seu dinheirinho aí, ele não compra isso, meu irmão. Estou vendo que você está equivocado. E esse cara fez o quê? Se arrependeu. Foi alcançado pelaquela compaixão ali. Agora, nesse caso aqui, foi contra Deus. No caso aqui que Mateus está dizendo, é quando alguém faz contra você. Você vai lá e troca uma ideia com o cara. Talvez ter compaixão é lembrar o quê? O que Deus fez por você e o resultado que esse pecado vai te trazer. E quando, só que também, gente, tem momentos em que deve haver um confronto. Né? A gente viu em Atos, a gente viu em Mateus, né? Que pode ser individual, pode ser com mais 2, pode ser no convívio da igreja, mas só que também nós temos um exemplo de compaixão que não teve confronto. Está lá em Lucas 15. Lucas 15, se você quiser ler lá comigo, interessante, quando eu li esse texto eu fiquei pensando que às vezes compaixão não é só uma coisa. Olha só, Lucas 15, de 11 em diante. Lucas 15, 11 em diante. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dar-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de lhe ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Interessante, né? Esse pai exerceu compaixão apenas ouvindo e acolhendo esse filho. Esse pai exerceu compaixão abraçando e beijando esse filho. Então nós temos muitos modelos de como exercer compaixão. Compaixão por um pecador. Como agir nesse caso? Entendendo primeiro como Deus age comigo. Às vezes, nós somos tentados a julgar, a nos comparar. E nós esquecemos que Deus, assim como esse pai,
ele está disposto a receber esse filho arrependido. Então, essa ideia de aplicar compaixão, né, eu espero que esteja ficando claro para vocês, ela não está ligada ao quanto eu entendo sobre compaixão, não está ligada sobre o que eu acho que é compaixão, mas ela está ligada diretamente àquilo que o Chesco nos ensinou lá na primeira mensagem. O que é perdão e compaixão de acordo com a Bíblia. Eu não sei se vocês pensam assim, mas nós somos um grupo de pecadores arrependidos, perdoados, justificados. Se você não alcançou esse perdão ainda, meu amigo, está esperando o quê? A Bíblia é muito clara que nós somos justificados pela fé através do Evangelho. E eu gostei de ter pego essa mensagem para fazer, porque ela me fez pensar, né? Primeiro, em não esquecer o que Deus fez por mim e as consequências que o pecado traz para a minha vida, já no presente e na eternidade. Compaixão está ligado a pecado. A gente, na verdade, ter compaixão em relação ao pecado, sentir a tristeza pelo pecado que eu cometi ou que o outro cometeu, porque a gente sabe do resultado disso. Eu coloquei mais umas coisas aqui. Quando nós reconhecemos a nossa natureza pecadora e o amor e a misericórdia de Deus que nos livra do inferno, nós temos a oportunidade de lidar melhor com a responsabilidade que nós temos de viver em santidade. Nós fomos chamados para isso. Eu citei um trecho do capítulo 6 de Romanos, mas se você ler o capítulo todo, a gente vê que a ideia era ali que agora, uma vez justificados, velho, a gente não viva mais sobre o domínio do pecado. Agora a gente viva de acordo com aquilo que Deus espera de nós, né? Então, quando a gente tem essa clareza, a gente tem mais argumentos para lidar com o nosso pecado e que, se em algum momento for necessário, se compadecer do pecado do outro, né? Não é uma coisa que fecha, não é uma receita de bolo. Talvez tenha uma situação que não estava citada nesses textos que eu usei e que a gente vai ter que contar com a misericórdia de Deus, pedir sabedoria para Deus em como lidar. Mas tudo começa praticando comigo. Aquela autocompaixão, que não é autopiedade, não é desculpa para pecar. Que é o quê? É entendendo que não é o fim do mundo. Eu errei, Deus sabe que eu sou pecador mesmo, mas isso não é uma desculpa para pecar. E o meu valor, eu não fui salvo porque eu sou bom, eu sou pecador mesmo. Então eu preciso aprender, tirar lições das situações, né? E desenvolver essa habilidade, esse perdão e compaixão de acordo com a palavra de Deus. Espero que tenha feito sentido para vocês. É o que eu preparei para nós hoje. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar. Oremos.